uma confirmação de São José hoje, que passou a mensagem, que ele disse que na convivência de Jesus, menino, jovem, ele com a Nossa Senhora parecia assim a mesma carne. Os dois pareciam uma só carne. Hoje, 14 de abril de 2016. Coisa que nunca foi revelado isso, né? O começo foi assim. Louvar e bendizer justifica-se que diante de um Deus esteja. Mas é preciso que primeiro esteja preparado, como sempre foi. Aonde todos aqueles que vieram a servir a Jesus sacramentado fizeram de tudo para ser santo como eu sou, diz ele. José é meu nome, onde cuidei dele por muito tempo, já sabendo que era filho de Deus, sempre ao lado de Maria. Os dois pareciam que era uma só carne, uma carne só. Não dava para diferenciar, mas eu já tinha certeza que ele seria o nosso Salvador. Pela maneira que conversava comigo, certos diálogos dos dois, certo? Ele esclarecia muita coisa para São José, né? Foram um momento, para mim, gratificantes, por estar sempre ao lado dele, em saber que junto poderia ver o esplendor da sua grandeza. Parecia, diz ele, um homem comum. Olha, você vê só uma diferença. Parecia um homem comum, mas no fundo do seu coração podia-se ver que só tinha piedade em tudo. Para ele só falava dos que mais sofrem com a justiça. Não podia ver uma criança. Achava todas elas bonitas e muitas vezes pegava no colo e a criancinha sorria para ele. Então aquela almazinha já sentia a presença de Deus, do Criador. Veja, meu irmão Papa Pedro II, agora ele está vendo que muitas dessas criancinhas estão sendo abortadas por ironia do diabo. Ele não suporta ver uma criança nascer. Se pudesse, mataria todas. Como já é um crime que se pode fazer pela justiça da terra. Então não resta mais nada. São milhões de almazinhas que não chegam a ver o autor da vida. Mas elas continuam vivas, porque suas almazinhas vivas estão, por não terem a graça de viver junto. Isso significa mais do que uma guerra. E este mesmo que se acha líder da Igreja Católica diz que devem perdoar essas mães que abortam. Este crime é imperdoável diante dos olhos de Jesus, nosso Pai e Salvador. Com toda a dor que ele passou na cruz, antes de morrer, disse para sua mãe, que é a nossa também: Maria, eis aqui os teus filhos, por nós sermos seus irmãos, onde nossos pais nos deixaram nascer. Todas sementes boas virão a crescer novamente por toda a eternidade, sem mais a presença do diabo, o demolidor. José, filho de Maria, e Papa Pedro II. Diz ele aqui, né? Veja, meu irmão Papa Pedro II, agora ele está vendo que muitas dessas criancinhas estão sendo abortadas.
por ironia do diabo. Ele não suporta ver uma criança nascer. Se pudesse, mataria todas, como já é um crime que se pode fazer. E aquele que disse pelo jornal que ia dizer para que os padres pudessem perdoar as mulheres que abortam. Aí você vê a ignorância de uma pessoa que o mundo está vendo que é um erro gravíssimo e que ia aconselhar os padres na confissão perdoar as mulheres que abortam. Será que é? O que é que tem na cabeça, né? Se o próprio Nosso Senhor diz aqui, ó, então não resta mais nada. São milhões de alminhas que não chegaram a ver o autor da vida, mas elas continuam vivas, porque suas alminhas vivas estão. A mãe mata, o marido aceita, mas o corpo, mas a alma não. Não tem quem destrua a alma, a não ser aquelas que já não são mais filhas de Deus, né? É a segunda morte, que diz no Apocalipse. A primeira morte e a segunda morte. Mas como é a primeira morte? Não dá para entender. Pelo que eu entendo, não sei se é assim, né? Primeira morte, a pessoa morre. Como passa ali por tempo até a vinda de Jesus. Mas a segunda morte é que a alma não vai ter mais sossego, acabou, pronto, morreu. Para mim, o meu modo de entender é esse. E é o que está acontecendo no mundo. Que a maioria não aceita mais Jesus, né? Não aceita, não. Falar é fácil. Agora, aceitar o que ele pediu para cumprir, ninguém, quase, é pouca gente. É poucas. Principalmente os representantes de Cristo. Eles não estão fazendo nada como está na Bíblia. Porque se eles fizessem, jamais podia mudar outra coisa, mas não mudar o Pai Nosso. É a única oração no mundo que ele deixou. Se ele deixou a única oração, quem é o homem na terra que pode mexer? Mas o sentido é o mesmo. Se o sentido é mesmo, então você quer ser mais do que Deus. Então Deus não ia saber. Mais tarde, o Pai Nosso deveria ser perdoar as nossas ofensas, ele botaria, mas não botou. Então são essas coisas que a gente meditando bem, não resta mais nada. Ora, chegar ao ponto de dizer, para avisar os padres, os bispos, que na confissão deve perdoar as mulheres que abortam. Assim então é um Deus falso. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. E nós temos na presença do nosso máximo autoridade, que é o Espírito Santo, pela maneira que conversava sempre comigo. Foram um momento, para mim, gratificantes por estar sempre ao lado dele, em saber que junto podia ver o esplendor da sua grandeza. É que quando também eu vi aquele esplendor que descia do céu para falar comigo, não era de boca, era coração com coração. Isso já é uma prova como foi real. Eu não conversei, ninguém escutou nada. Só escutaram quando eu gritei, que eu via aquela força de demônio saindo debaixo da terra, querendo me arrastar. E eu gritei, Jesus, tem misericórdia de mim, porque é terrível. No momento da separação, que o diabo, os filhos deles, os anjos de Lúcifer, vão arrastar as pessoas como arrastam um animal. Não tem mais perdão. Você imagina? Só por causa de um triste do orgulho. Porque um padre, como nosso querido Padre Romo, que está dando tudo que tem, coitado, não escuta mais nada. Parece que só é pelo poder do Espírito Santo. Faz a vontade de Deus. Agora eles não. Não, isso aqui é pouco para mim. Eu tenho que procurar fazer show, cantar por aí para ganhar dinheiro. É uma pessoa ser traidor.
Não venha cá dizer para mim que eles estão certos, porque eu não aceito. Eu não aceito porque quando eu estava tocando e cantando, ele pediu, meu filho, larga tudo isso aí, venha me servir. Agora, eles acham que por ser estudado, não faz mal. Eu posso ser padre, posso ser um cantor. Mas para mim foi ao contrário. Larga isso, meu filho. Larga tudo isso. Me sirva. E eu estou até hoje, né, cumprindo. E eu podia fazer isso. Mas eles me provou até na última hora. Quando que eu rezava todo dia, pedindo a Deus que sempre uma gravadora tivesse de porta aberta para mim, para eu poder criar família. Tudo ele foi pedindo. Quando chegou no último, aí o padre Rosa, espiritualmente, ele disse, agora Jesus está te pedindo esquecer de gravadora. Eu fiquei tão triste assim, não para desobedecer, mas era a única esperança que eu tinha. Ele pede para ti não voltar mais a gravar. Mas eu sempre em oração, acreditava que eu não podia deixar de gravar. Porque é uma coisa que... Bom, naquele caminho que eu estava, ele certo era, né? Que era fazia música que também não agradava a Deus. Mas eu sentia que eu ia gravar ainda. Mas ele não pode tirar isso de mim. É um dom que Deus me deu de fazer música, cantar, gravar. Eu não entendia bem. Bom, se o senhor está pedindo, então eu vou deixar. Mas aí depois, tão logo, aí até a Ladi um dia disse, o que é isso que está acontecendo comigo? Não sei, um derrame de música aí, que ele estava uma atrás da outra. Sentava na sala e a música vinha rápido. E dali, então, depois comecemos a gravar o CD através só de música religiosa. Aí sim. Aí já está, não sei se é 20 e poucos CD aqui, gravado. Então você vê quando Deus gosta do trabalho da gente, não faz mal não. É como eu faço por aí, quando eu vou cantar a missa, como lá em Portugal, eu e a Aline fomos cantar uma missa, que é aquele perfume de rosa. Veio? Então ali é do agrado de Deus. Não estou agradando os homens, eu estou agradando a Deus quando nós cantamos aqui em qualquer lugar. Não é agradar os homens, não. Como a minha antes era agradar os homens. E é o que eles estão fazendo. Os padres, em vez de agradar a Deus, não. Agrada todo mundo e sai dançando ainda, né? Sai dançando. Um padre, que se diz padre, vinha aqui em Balneário Camboriú para cantar num lugar péssimo que é ali. É droga, é prostituição, é tudo. Isso é sacerdote? Porque o dinheiro rendeu muito para ele. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui estão lá de fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.